Você já notou que as pessoas mais talentosas nem sempre são as mais promovidas? E se eu te dissesse que o trabalho duro e a honestidade são as moedas de menor valor nos círculos de influência que você tanto deseja entrar? Pense nisso. Você já se perguntou por que algumas pessoas ascendem na carreira, na política ou nos negócios com uma velocidade que parece desafiar a lógica? Não é apenas talento ou trabalho duro. O erro que a maioria comete é tratar o poder como um grupo de amigos. Eles buscam admiração, mas o que encontram é indiferença. As pessoas poderosas não veem o mundo como você. Elas o veem como um tabuleiro de xadrez, onde a moeda de troca não é lealdade emocional, mas sim alavancagem fria. O que chamamos de amizade, elas chamam de utilidade. Maquiavel decifrou esse código há séculos, observando que o favor de um príncipe é conquistado pela utilidade, não pela virtude. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 13 leis não escritas da escalada social, um manual de percepção, postura e estratégia fria que separa quem pede de quem é essencial. Você vai entender por que implorar por uma oportunidade é o caminho mais rápido para ser ignorado e como se posicionar silenciosamente como a única solução. Se você parar de perseguir o poder e, em vez disso, aprender a ser a peça que falta no sistema deles, sua ascensão se tornará inevitável. Ao final deste vídeo, você terá o conhecimento para transformar sua ambição em autoridade invisível, garantindo que não apenas entre nos círculos de influência, mas também que permaneça neles, intocável e indispensável. O primeiro grande erro, a falha colossal que anula todas as suas outras qualidades, é a maneira como você se apresenta ao poder. A maioria de nós se aproxima de alguém influente como um pedinte. Não fisicamente, é claro, mas na postura e na linguagem. Você busca ser notado, admirado ou pior, busca uma chance. Você chega falando da sua necessidade, do que a outra pessoa pode fazer por você e mostra que está ali para tomar. Este é o momento em que você já perdeu. Pessoas poderosas estão cercadas de tomadores, conselheiros, bajuladores, parasitas disfarçados de aliados. Elas desenvolveram um radar instantâneo para quem está ali para drenar ou para adicionar. O sistema de poder não precisa de mais um admirador. Ele precisa de uma solução. É aqui que entra a primeira lei da ascensão social. Nunca se aproxime de alguém poderoso como um mendigo. Aproxime-se como uma resposta. O momento em que você expõe sua necessidade, você diminui seu valor percebido, tornando-se mais um na fila. Mas quando você chega não pedindo, mas oferecendo, seja uma solução para um problema oculto deles, uma informação que lhes dá vantagem, ou um aprimoramento sutil que torna o trabalho deles mais fácil, a dinâmica muda imediatamente. Seu foco deve ser em se posicionar como um estabilizador, alguém que entra silenciosamente no sistema deles e o torna mais forte, mais suave, mais eficiente. Você não está competindo pelo poder. Você está completando o poder existente. Maquiavel já sabia disso quando disse que o favor de um governante não se ganha pela virtude, mas pela utilidade. Ser admirável, mas irrelevante, é ser invisível. Tornar-se útil para alguém acima de você é tornar-se parte essencial da máquina. Portanto, antes de qualquer e-mail, de qualquer reunião, pergunte-se: eu sou um sugador de energia ou um adicionador de peso? Sua resposta definirá se a porta se fecha ou se abre. Uma vez que você domina a arte de ser uma resposta e não um pedido, a próxima fase exige a disciplina da discrição e da inteligência fria. Esta é a segunda lei. Observe antes de se mover. O maior erro de um escalador social é agir rápido demais, falar demais e revelar suas intenções cedo demais. O impulso de impressionar é quase irresistível. Queremos mostrar nossas credenciais, nossa inteligência e nossa ambição. Mas ao fazer isso, você se torna previsível e fácil de gerenciar.
Pessoas de poder vivem por trás de máscaras cuidadosamente construídas, mas seus desejos reais, medos e inseguranças sempre vazam por rachaduras sutis. Seu objetivo inicial não é impressionar, é diagnosticar. Você precisa estudar o terreno como um general antes da batalha, para entender o mapa da psique da pessoa que você deseja influenciar. Preste atenção ao que Maquiavel chamava de estudar a ameaça. Observe a quem eles ouvem de verdade, quem eles interrompem. Qual é o tom de voz em momentos de estresse? O que eles secretamente anseiam? É reconhecimento público? É lealdade inabalável? É alívio do tédio? É controle absoluto? A pressa em falar impede você de ver esses sinais vitais. O silêncio, por outro lado, torna você um canal de absorção. Ao diagnosticar o que o poderoso realmente deseja, não o que ele diz que deseja, mas o que ele mostra que deseja, você adquire a munição para entregar algo que ele não pode resistir. Você transforma o impulso em informação estratégica, garantindo que seu próximo movimento seja cirúrgico e não um mero palpite. Lembre-se, você está ali para ouvir as entrelinhas e entender o sistema. O palco para sua performance virá depois. Com o diagnóstico completo, você sabe o que eles buscam. Agora, a maneira como você se apresenta e interage precisa refletir essa descoberta. Isso nos leva à terceira lei. Espelhe o mundo deles, não o seu. Pessoas de poder esperam familiaridade, não forasteiros. Elas confiam naqueles que sutilmente refletem seus valores e sua linguagem de volta para elas. Seus círculos internos são bolhas culturais. Entrar nelas não significa copiar de forma óbvia, mas sim harmonizar-se com o ritmo do ambiente. Imagine que você está diante de um líder conhecido por sua mentalidade de custo-benefício implacável. Se você aparecer com argumentos emocionais sobre lealdade ou mérito, você falhará. Você deve se tornar pragmático. Falar em termos de eficiência e retorno de investimento. Se Maquiavel nos ensinou que, em certas circunstâncias, é necessário ser um grande simulador e dissimulador, ele estava falando sobre essa adaptação. O escalador social inteligente adota a máscara que melhor se ajusta ao ambiente de poder. Se o ambiente é de velocidade, você se torna conciso. Se eles valorizam a exclusividade, você fala na linguagem da raridade e do acesso limitado. Por exemplo, em vez de dizer "eu conheço muitas pessoas", você diz "eu tenho acesso a círculos de onde poucos podem trazer informações". Quando você iguala o ritmo deles, eles param de sentir que estão lidando com um forasteiro. Eles começam a acreditar que você entende. Você se torna o reflexo que reforça a visão de mundo deles, e não uma contradição. É a forma mais rápida e silenciosa de construir afinidade e, consequentemente, confiança. O próximo passo é contraintuitivo e vital, pois lida diretamente com o que o poder mais teme: o tédio e a previsibilidade. Esta é a quarta lei. Mantenha mistério em seu valor. Você nunca deve parecer totalmente conhecido. O momento em que você revela tudo o que pode oferecer, todas as suas conexões e todo o seu potencial, você se torna um produto. E como qualquer produto, você se torna substituível. A genialidade de Maquiavel estava em compreender que a revelação parcial cria demanda. O poderoso precisa sentir que você tem mais profundidade do que demonstra, mais alcance do que exibe e mais cartas na manga do que admite. Você quer que ele suspeite que há algo a mais que você está retendo. Maquiavel escreveu: "Todos veem o que pareces, poucos percebem o que és." O escalador social usa essa dinâmica para sua vantagem. O que você parece ser é competente e útil. O que você é deve ser uma questão de intriga. Quando o poderoso sente que há algo que você não está dizendo, a curiosidade substitui a indiferença. Você deixa de ser apenas mais um e passa a ser um dos poucos. Essa ambiguidade é um ímã. Ela mantém você na mente deles, fazendo com que eles persigam sua atenção e seu valor latente.
garantindo que o tédio, o grande inimigo do poder, não o torne irrelevante. O mistério é a armadura que protege seu valor. O próximo princípio aborda o perigoso território da ambição, e para entendê-lo, olhemos para a serenidade que os antigos estoicos tanto prezavam. Pense em Sêneca, que aconselhava a importância da paciência inabalável e do controle sobre as paixões. Ele sabia que a agitação interna era o oposto do poder. Esta calma, no contexto da escalada social, torna-se uma arma. Isto nos leva à quinta lei. Pareça humilde na ambição, mas seja feroz na execução. O poder, em sua essência, despreza a fome óbvia por status. A ambição escancarada lembra aos poderosos de sua própria escalada, das batalhas que travaram, e eles preferem não ver esse reflexo. Eles não querem associar-se a alguém que está claramente desesperado para tomar o lugar de outro. A fome exposta cheira a instabilidade e ameaça. Portanto, sua postura deve ser de calma, paciência e até indiferença ao avanço imediato, tal como a compostura estoica. No entanto, quando as oportunidades surgem, quando uma abertura crucial aparece, seja para fechar um acordo, resolver uma crise ou tomar uma decisão difícil, você deve se mover com uma rapidez e precisão implacáveis, quase impiedosas. Essa dualidade é instantaneamente reconhecida pelo círculo de poder, restrição com propósito. Maquiavel, embora não fosse um estoico, entendia perfeitamente a necessidade de ocultar as intenções. Ele observou que um líder deve parecer possuir certas virtudes, mesmo que na realidade não as possua. O escalador social deve parecer pacífico, mas deve ser capaz de ser um leão na hora H. Essa combinação de mansidão externa e eficiência interna sinaliza que você compreende as regras, mas as joga com seu próprio ritmo controlado. É a prova de que você é um operador sofisticado, não um simples predador. O seu valor aumenta drasticamente quando ele não é dado de forma automática. Esta é a essência da sexta lei. Faça pessoas poderosas competirem por sua lealdade. Nada lisonjeia mais o ego de um governante ou líder do que acreditar que alguém de valor escolheu estar ao lado dele. Se sua lealdade for sentida como garantida, ela perde seu valor. Você se torna um acessório previsível, e acessórios são descartáveis. Seu trabalho é posicionar-se sutilmente como alguém cuja atenção é disputada. O segredo está em criar uma fricção leve, não uma rebelião aberta, mas uma independência clara. Se outros indivíduos influentes buscam o seu tempo, o seu conselho ou o seu respeito, permita que isso seja percebido, ainda que de forma discreta. Isso eleva o seu preço sem que você precise dizer uma única palavra. Aqui, o aviso de Maquiavel é brutalmente claro e atemporal. Aqueles que se tornam demasiado disponíveis para um único mestre tornam-se descartáveis. O poder tem um instinto de proteger aquilo que é difícil de possuir. Se a sua lealdade é absoluta e inquestionável desde o início, ela não tem o mesmo peso. A maneira de ser indispensável é nunca permitir que um único mestre o absorva por completo. Ao manter outras opções em potencial, ou pelo menos a percepção delas, você força o poderoso a investir mais em você, a lutar para mantê-lo por perto. Você se torna um ativo valioso, e ativos valiosos são sempre protegidos. Enquanto você estabelece sua posição como um ativo disputado, é crucial refinar a maneira como você se comunica, especialmente quando elogia. Isso nos leva à sétima lei. Transforme a bajulação em estratégia. Elogios vazios são veneno nos círculos de poder. O poderoso ouve o dia todo que é brilhante, genial ou incomparável. A bajulação genérica é ruído, e ruído é ignorado. O que torna o seu elogio diferente é a precisão. Em vez de dizer, você é um líder brilhante, diga, seu timing naquela decisão foi exato. Ninguém mais conseguiria ler o momento da crise com tanta clareza.
Ao fazer isso, seu elogio deixa de ser apenas adulação e passa a carregar insight. Ele demonstra que você não apenas observa o resultado, mas entende o mecanismo interno da excelência deles, a inteligência, o discernimento, o controle. Você está elogiando as qualidades que eles mais se orgulham de possuir. Quando você elogia as qualidades certas, você reforça a autoimagem deles de uma maneira que a bajulação comum jamais conseguiria. E quando você reforça a autoimagem deles, eles passam a associar esse sentimento de confirmação e superioridade diretamente a você. Essa estratégia ressoa com a compreensão maquiavélica da natureza humana, onde a percepção molda a realidade. Você não está apenas elogiando, está construindo um vínculo psicológico. Você se torna o espelho que lhes devolve a imagem de sua melhor e mais astuta versão. Após dominar a arte da utilidade e do elogio estratégico, surge a maior armadilha para qualquer talento em ascensão. Esta é a 8ª lei. Nunca deixe sua ambição ofuscar a deles. Mesmo que você seja mais talentoso, mais perspicaz ou mais capaz do que o poderoso ao seu redor, você não pode demonstrar isso abertamente. O poder possui um ego frágil. A superioridade de outros é percebida como uma ameaça existencial. Maquiavel advertiu com clareza sombria que aqueles que parecem ameaçar a superioridade de um príncipe serão esmagados, não porque são perigosos, mas porque fazem o governante se sentir vulnerável. A arte de ascender, portanto, reside em ocultar sua força atrás da deferência. Seus feitos devem parecer servir ao sucesso deles e não ao seu. Seus insights devem ser entregues como um aprimoramento à genialidade deles, não como uma correção. O escalador social inteligente esconde sua agudeza e seu brilho dentro da obediência aparente. O poder protege aqueles que parecem leais e destrói aqueles que parecem iguais. Sua ascensão deve ser uma sombra, não um sol concorrente. Ao fazer com que suas vitórias pareçam contribuições para o império deles, você garante sua proteção e evita o exílio por inveja. Uma vez que você conquistou a proximidade e evitou a armadilha de ofuscar o líder, a próxima jogada crítica não é vertical, mas horizontal. Esta é a 9ª lei. Construa alianças lateralmente, não apenas para cima. Muitos escaladores se consomem tentando impressionar unicamente a figura de proa, o líder máximo. No entanto, o verdadeiro jogo se desenrola no círculo em torno dele. Estamos falando dos guardiões, assistentes, assessores de confiança e confidentes. Estes indivíduos moldam a percepção, controlam o acesso e sussurram nos ouvidos certos. Eles são, muitas vezes, mais perigosos e mais valiosos do que o próprio figurão. Maquiavel os chamaria de príncipes invisíveis, os verdadeiros detentores de influência por trás do trono. O erro é ignorar ou desprezar esses intermediários. O acerto é fazer amizade com eles silenciosamente, oferecendo-lhes pequenas vantagens ou apoio. Ao vencer a proteção e a lealdade deles, você garante que seu nome será levado para cima, e com endosso, sem que você precise pedir. Eles se tornam seus advogados nas salas onde você não está presente. Se você se concentra apenas no topo, você é vulnerável a um único capricho. Mas se você constrói uma rede lateral, você se torna uma figura respeitada em múltiplos níveis. Essa rede de proteção e apoio lateral é o que lhe confere verdadeira resiliência e velocidade na escalada. A próxima lei trata de um dos atos sociais mais comuns, a gratidão, e o transforma em uma ferramenta de poder. Esta é a 10ª lei. Faça da gratidão uma arma, não uma fraqueza. Quando alguém poderoso lhe estende a mão, a resposta comum é a de um servo. Muito obrigado, eu lhe devo tudo. Essa resposta cria uma dívida e o coloca em uma posição inferior de dependência. O estrategista, por outro lado, responde como um igual que reconhece a troca. Um servo agradece uma vez. Um estrategista demonstra apreciação através de valor de retorno. Sua gratidão não deve ser apenas verbal.
Ela deve ser sustentada por ação. Por exemplo, quando o poderoso lhe fizer um favor, sua resposta deve ser sutilmente orientada para o futuro. Isso me permitirá contribuir com o objetivo dele de uma forma muito mais eficaz. Posteriormente, você deve buscar uma oportunidade para resolver um problema para eles ou fornecer-lhes uma informação crucial que os ajude a alcançar seus objetivos. Ao fazer isso, você transforma a dinâmica. Você deixa de ser um beneficiário de um favor e se torna um contribuinte essencial. A gratidão apoiada por valor de retorno desarma o senso de dívida e substitui-o pelo senso de parceria. A estabilidade excessiva, a conformidade total, atrai desprezo. O poderoso, que vive no limite da estratégia e da traição, desconfia da submissão absoluta. Por isso, a próxima regra é essencial para manter a sua espinha dorsal e a sua credibilidade. Esta é a 11ª lei. Domine a arte da rebelião sutil. A submissão total convida ao desprezo. Você precisa ocasionalmente resistir, mas de forma inteligente e polida, de um jeito que intriga em vez de ameaçar. Uma pequena discordância estratégica, uma resistência quieta, pode ser usada para sinalizar individualidade, não insubordinação. Isso comunica ao poder que você tem princípios e que não pode ser facilmente dobrado. E, paradoxalmente, pessoas sem espinha dorsal não são dignas de confiança. Maquiavel observou que aqueles que bajulam sem limites rapidamente perdem a credibilidade. Em contraste, aqueles que sabem quando e como dizer não, com razão e cuidado, ganham respeito. A chave de ouro é discordar como se estivesse protegendo os interesses deles e nunca atacando a autoridade deles. Por exemplo, você não diz, essa sua ideia está errada. Você diz, essa é uma excelente direção. Mas pensando em proteger o senhor dos possíveis riscos, talvez devêssemos considerar este pequeno ajuste. Essa tática demonstra que sua lealdade é dirigida ao sucesso da missão e não à cegueira do ego. Ao mostrar que você tem a coragem de ser o mensageiro das más notícias de forma construtiva, você passa de um seguidor para um conselheiro valioso. O penúltimo princípio aborda a gestão do seu ativo mais volátil, a sua imagem pública. Esta é a 12ª lei. A exposição constante é sedutora, mas pode ser fatal se for mal administrada. Quando você é visto o tempo todo, sua novidade desaparece e você se torna mundano. Quando você é visto raramente, mas é sempre lembrado, você se torna mítico. Após um sucesso, dê um passo para trás. Retire-se para o silêncio. Deixe que os outros falem o seu nome e sobre os seus feitos. O poder anseia por aqueles que são seletivos com a sua presença. Isso imita o próprio comportamento da elite. Quanto menos acessível você parece, mais eles perseguem sua atenção. Essa ausência estratégica cria uma aura de prestígio. Sua raridade implica valor. Cada sucesso deve ser seguido por um breve recuo. E quando você reaparecer, retorne com o momento. Uma nova vitória. Algo que justifique sua ausência. Cada reaparecimento deve ser sentido como um evento, e não como um acidente. Ao dominar a arte de se ausentar, você permite que sua reputação trabalhe para você na sua ausência. Você não está orbitando a gravidade de ninguém. Você tem seu próprio centro, e é essa independência que o poder respeita e deseja. Finalmente, a coroação de todas as leis, o princípio que sela sua entrada e garante sua permanência, é a 13ª lei. Mova-se sempre como se você já pertencesse. Mesmo antes de você ter conquistado seu assento à mesa, sua postura, seu tom de voz e sua presença devem sinalizar certeza. A insegurança tem um cheiro mais alto e mais repelente do que a arrogância. Quando você entra em uma sala cheia de poder, você não deve esperar ser aceito. Você deve agir como se a aceitação fosse inevitável e sua presença fosse esperada. O poderoso não tem tempo para validar a autoestima dos outros. Eles procuram confiança que não exige confirmação,
Maquiavel diria que a fortuna favorece aquele que já parece favorecido. O poder respeita a autoconfiança que não precisa de validação externa. Se você se move como se pertencesse, os outros começarão a acreditar nisso antes mesmo de entenderem o porquê. Essa mentalidade não é sobre pretensão, é sobre controle interno. Você não está buscando permissão, você está simplesmente existindo em um novo nível. Quando você transcende o medo da rejeição e age com essa autoridade silenciosa, você não apenas cria conexões, mas constrói um império de influência que cresce invisivelmente, até o dia em que você percebe que não precisa mais escalar. Se você chegou até aqui, não está mais buscando atalhos, mas sim a maestria. Nós desvendamos as 13 leis, de ser uma resposta em vez de um pedido, a observar antes de agir, até o domínio da rebelião sutil e a certeza silenciosa de quem já pertence. O que você aprendeu não são meras táticas, mas sim um mapa psicológico das hierarquias. Você agora entende que a verdadeira ascensão não acontece no palco, mas nos sussurros e nas sombras, onde a utilidade dura mais que a emoção. Mas agora vem a pergunta que Maquiavel nos deixaria. Qual é o preço de se tornar essencial? Você aprendeu a usar o mistério e a distância emocional como armaduras. Mas ao espelhar o mundo do poder e usar a gratidão como estratégia, você corre o risco de se perder na própria performance. A linha entre o mestre da percepção e a máscara vazia é tênue. Você está subindo para governar ou apenas para se tornar o servo mais sofisticado? O jogo é fluido. O que te eleva hoje pode te enterrar amanhã. O poder não busca o seu eu autêntico, mas sua melhor função. Para validar a sua jornada e o seu novo nível de consciência, convido você a um pequeno ato de rebeldia filosófica. Se você realmente absorveu o código, comente abaixo. Eu sou uma resposta. Faça isso como um compromisso silencioso com sua autonomia e com a disciplina que o poder exige. E se você está pronto para transcender o mero conhecimento e se dedicar à prática dessa filosofia, clique no botão de hype no vídeo. Não apenas para apoiar o canal, mas para lançar o código ao mundo, desafiando a ignorância e afirmando o poder da estratégia fria. E para aqueles que desejam continuar aprimorando essa arte sutil e complexa, considere se tornar um membro do canal. Isso é mais do que uma inscrição. É um pacto de compromisso com a maestria fora do alcance da maioria. O mundo se curva para aqueles que movem com autoridade invisível. E lembre-se, o objetivo não é subir na hierarquia, é se tornar a hierarquia.